Olá, aluno, tudo bem? Como vai você? Como anda você? Você tem estudado os módulos anteriores? Bem, nós já falamos sobre a narração e a descrição. Agora nós vamos entrar no módulo 3. Esse módulo 3 vai dar uma explicação básica, né? Como se fosse um curso básico, onde vai te dar um norte, uma direção para você poder estruturar a sua dissertação. Agora nós vamos falar sobre ela, a tão esperada dissertação, que cai muito em concursos públicos, no Enem, que é muito utilizada pelas bancas organizadoras de concurso. Bem, como já vimos, né, como já tivemos a oportunidade de ver, a redação, o nome redação é um nome genérico, né, um nome genérico que é dado a todo tipo de texto produzido. Então essa redação ela tem três tipos de redações, né? É a redação, a descrição, a narração e a dissertação. Então hoje, nesse módulo agora, vamos ver a dissertação. Então a dissertação, para você iniciar uma dissertação, você vai primeiramente defender uma ideia. Por exemplo, está lá o tema proposto e você vai defender a ideia daquele tema para organizá-la de uma forma estrutural, de uma forma que venha a ter entendimento daquilo que você está escrevendo, certo? Então vamos ao primeiro passo. Antes de começar, é reconhecer a diferença entre tema e um título. Bem, em uma redação, você vai encontrar o tema e você vai encontrar também o título. Vamos ver aqui o tema. O tema é um assunto sobre o qual você irá escrever, ou seja, a ideia que será defendida logo ao longo de sua composição. Bem, ao longo de sua composição, você vai defender aquela ideia, né? O tempo todo, né? O tema. Por exemplo, vai falar sobre política, vai falar sobre violência, vai falar sobre doenças, vai falar sobre problemas econômicos. Então você vai ficar defendendo, né, aquela ideia o tempo todo em sua dissertação. Por outro lado, o título é a expressão geralmente curta, colocada no início do trabalho. Ele é, na verdade, apenas uma vaga referência ao assunto que você abordará. Bem, o título é aquela palavra, uma frase simples, né? Não tem muito conteúdo no título, né? Você vai apenas colocar ali uma ideia para você poder desenvolver a sua redação, o seu texto. Bem, o título, né? Vamos ver algumas características do título. É uma referência vaga a um assunto, né? Primeira parte, né? O 2. É uma expressão mais curta que o tema. Então, é uma expressão curta, não tem muito conteúdo. Na maioria das vezes, não contém um verbo. Bem, essas são as características de um título. Vamos ver aqui sobre o tema. É uma afirmação sobre determinado assunto em que percebe uma tomada de posição. Bem, é uma explicação sobre determinado assunto. Você toma posição com relação àquilo que você vai escrever ali no seu texto, na sua redação. Bem, é também uma oração que apresenta um começo, um meio, um final. Então, provavelmente, né, uma oração ela vai conter ação, vai conter verbo nela, né? Pô, se uma oração deve apresentar ao menos um verbo, então. Essas são as características do tema. Então, quando você vai iniciar a sua dissertação, você tem que observar esses detalhes para que ali você possa fazer a sua redação com uma boa qualidade. Por exemplo, mesmo, se você for iniciar a sua redação dissertativa, eu vou dar aqui um tema, né? Um exemplo de um tema. Os habitantes da cidade de São Paulo passam diariamente por algumas dificuldades. Bem, esse é o tema. Você vai iniciar ali o tema, desse tema você vai tirar um título, né? E aí você vai começar a estruturar a sua redação. Você vai usar argumentos, né? Por exemplo, vamos dizer que sua redação tenha no desenvolvimento você vai usar três argumentos, né? Vamos aqui destrinchar aqui três argumentos sobre referente ao tema, que é os habitantes da cidade de São Paulo passam diariamente por algumas dificuldades. Bem, primeiro argumento que você vai utilizar, vamos dar um exemplo. O trânsito está cada vez mais congestionado. Bem, há um congestionamento no trânsito. Então, nesse primeiro argumento que você vai utilizar, em um parágrafo, você vai desenvolver falando sobre o trânsito congestionado, os problemas ocasionados, os problemas que aquilo pode levar, aquele problema com relação ao trânsito congestionado. Aí, em outro parágrafo, você vai falar: assaltos ocorrem a todo instante. Bem, aí você vai falar da parte da violência, com relação à violência, insegurança, o que acontece na cidade de São Paulo. Bem, aí vem mais um argumento que você vai utilizar, né? Em um outro parágrafo. Os índices de poluição estão chegando a níveis altíssimos. Pronto. Aí você vai falar sobre o meio ambiente, sobre a poluição, sobre a qualidade de vida dos moradores da cidade de São Paulo com relação à poluição, ao meio ambiente em que eles vivem. Então, aí você vai usar
esse tipo de estrutura para você desenvolver a sua redação. Por exemplo, no primeiro parágrafo você vai fazer a introdução, né? Você vai utilizar o tema, mais umas partes dos argumentos. Aí no segundo parágrafo você vai usar um argumento, no terceiro outro argumento, no quarto outro argumento e no quinto parágrafo, que é a conclusão da sua redação, para que ela venha fechar o assunto que você está abordando, tá bom? Então estou finalizando aqui esse curso básico de redação, onde falamos sobre os três tipos de redação, que é a descrição, a narração e agora a dissertação. Espero que você tenha aprendido, tenha tido um conhecimento melhor e até a próxima oportunidade de estarmos trabalhando junto, tá bom? Até mais, fica com Deus, tchau!